Então vamos voltar aqui para fazer a alteração então da fonte conforme nós formos clicando em um botão de rádio ou outro. A primeira coisa que nós vamos fazer é instanciar já essas fontes que nós temos aqui. Eu vou copiar e colar, dar uns enters aqui. Nós vamos plain font recebe new font, certo? Nós vamos ajeitando, né? Passar aqui, né? Lembrando, nós temos que passar três atributos, na verdade parâmetros. Arial, vou botar aqui font.plain, tamanho, vamos botar aqui 12, certo? Plain font, agora vamos pegar o aqui, colar, tá? Bold font, cá, italic pra cá, bold italic pra cá e aqui, certo? Só que o bold font, em vez de ser plain, vai ser bold, o italic, em vez de ser plain, vai ser italic, certo? O nosso bold italic vai ser ponto bold plus mais fonte itálico. E já vou setar no text field, né? Então já vou df message ponto set font. Vou botar aqui o plain. Vamos salvar aqui. Já vamos executar para ver funcionando. Certo? Ó, veja que a letra gerou. E deu um, como a gente está trabalhando com a estilização simples, né, de layouts, ele botou para cá, para cima, mas agora a gente altera essa formatação novamente. Eu vou message, vou botar 5 de novo o número de colunas, né? Eu tá 30 até ele expandir tanto que caia para a linha de baixo. Tá aqui, ó. Outra coisa que nós podemos fazer aqui no nosso TF Message é deixar ele não editável, né? Para evitar que eu possa editar esse campo de texto. Já que ele é um campo de texto só só de demonstração, né? Se eu botar aqui tfMessage.setEditable false, eu não vou conseguir editá-lo. Então tá. O que nós vamos fazer então, né, para poder, quando eu clicar ali no cada um daqueles botões de rádio, eu alterar automaticamente a formatação do nosso campo de texto. Vou criar uma classe interna aqui, privada, né? Vou botar aqui de radio implements, lembrando, né, que nós vamos criar aqui é um item listener, né, que nem como nós fizemos lá para o checkbox. Tem que dar um import aqui para o item listener. E ele vai pedir agora para importar, né, na verdade para criar. Opa, faltou o class aqui, private class, para importar todos os métodos abstratos, que no caso é só o item date change. Uma coisa também que nós vamos passar, como isso aqui é uma classe, ele também pode ter atributos e também pode ter também um construtor. Nós vamos ter um atributo aqui da nossa classe, um atributo. Ele está dando erro aqui. Ah, não, opa, um errinho aqui bem primário. Construir dentro do botei dentro do construtor, não é dentro do construtor, tá, pessoal? Vou mandar formatar aqui, ó. Certo? E aí eu vou, assim como qualquer classe, posso ter um parâmetro, vou chamar de fonte, e posso ter também um construtor customizado, no caso, né? Não preciso ser necessariamente um construtor sem passar nenhum parâmetro. No caso, eu vou passar então um public, vou chamar de public listener, porque assim como uma classe normal, eu vou ter o meu construtor com o mesmo nome da classe que o define. E aqui eu vou passar uma fonte f. Eu vou fazer aqui, ó, this.font tab f. Certo? Aí, ó. Bem tranquilo. Então, na construção, eu vou passar a fonte, eu vou receber a fonte
durante a construção, vou botar e vou colocar aqui no meu atributo chamado font. Quando houver então item stated change, olha só, vou no text field lá de cima, então vou em radio ponto tf message ponto set font e vou definir a fonte do atributo. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu vou definir cada um radio button listener para cada um dos botões de rádio, sendo que cada um na hora da construção vou passar a fonte devida. Tem a fonte plain, eu vou passar plain, para a fonte bold eu vou passar bold. E quando então for selecionado então botão de rádio, quando ele for selecionado, ele vai definir lá no TF Message a fonte que se relaciona ali com aquela opção pressionada. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir em rbplain.add item listener e vou passar um new radio button listener e vou passar o que como parâmetro? A fonte do plain. Então, plain fonts. Aqui que é feita toda a ligação entre os itens. Vou passar aqui ó, no rb bold.add item listener um new radio button listener e passando o que? A fonte bold, ou seja, bold font. Vou fazer aqui ó, rb italic .add item listener new radio então, listener passando o que? Italic font. E o mesmo para o bold italic. rb bold italic .add item listener radio listener passando o que? O bold italic font. Então, quando eu fizer então uma troca para esse item, ele vai chamar então, né, o método item stated changed de acordo, né, com a opção que foi selecionada. E veja que para cada um deles então como eu criei 4 objetos diferentes dessa classe privada, cada um, por exemplo, quando eu selecionar o RB plain, ele criou um novo objeto passando a fonte plain. Então ele vai colocar a fonte plain lá no text field message. E por exemplo aqui no italic, o botão de rádio lá do nosso itálico vai, quando tem um ouvinte, né? Eu passo um objeto RB do Radio Button Listener passando a fonte itálica, para que quando ele for selecionado, ele vai executar também essa linha, mas de outro objeto que possui a fonte a itálica. A fonte itálico, na verdade, fonte itálica, nem sei se existe fonte itálica. Então, ó, bold, italic, italic, bold, plain. É um pouquinho complexo, mais ou menos, mas assim, se você viu bem a questão de como inserir fontes, fazer a classe privada, lá na aula de checkbox também acompanhou a questão do item listener, aqui é só na verdade um compilado de todas essas informações que você já aprendeu. Não tem nenhum mistério. Vou botar aqui para executar de novo, botando um zoom, né? Só para ficar melhor para ver na gravação. Mas não tem mistério. Quando eu clico no bold, ele vai ficar negrito, itálico vai ficar italic. Porque quando eu clico aqui, ele aciona. Quando eu clicar aqui, ele vai acionar o item state change desse objeto criado. E esse objeto criado tem o que? A fonte bold italic. Por isso que ele vai colocar a fonte correta. Acho que deu para enxergar bem. Tá certo? Então, pessoal, é uma soma de conhecimentos aprendidos até aqui. Isso é um exemplo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais hard, né? Mas é importante que se tu não entendeu, veja de novo essa aula ou acompanhe as aulas passadas,
tá certo? Veja com calma, não deixa nenhum conhecimento ficar solto no processo. Olha com calma, reassiste, porque isso é relativamente simples ainda, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula.